Olá, vamos lá para mais uma orientação financeira e hoje nós vamos falar da alteração do regime de tributação dos planos de previdência privados, fechados e abertos. A nova lei que já foi publicada pelo Diário Oficial da União de número 14.803, agora de 11 de janeiro de 2024. Essa lei, ela altera a 11.053, que foi feito em 2004. Para quem ainda não me conhece, eu fui funcionária do Banco do Brasil por 30 anos, hoje estou aposentada, me aposentei como gerente de relacionamento e é um assunto que eu sou apaixonada. Eu fiz a minha graduação em administração de empresas e a minha pós-graduação em gestão financeira. Antes da gente falar dessa alteração, eu vou explicar muito rapidamente o que é hoje, o que são, como funciona a previdência pública e a privada, para depois ficar mais fácil para a gente explicar o que foi essa alteração nessa lei, se isso foi bom para o contribuinte ou se não resolveu nada. Então vamos começar pela previdência pública. Então o cidadão, que aqui nós vamos chamar de contribuinte ou participante, quando ele completa 16 anos ou 18 anos, ele arruma um emprego. A primeira coisa que é feito pelo empregador é a assinatura da carteira de trabalho dele. E a partir daí, o empregador, ele faz uma inscrição junto aos cofres públicos, junto ao INSS, que a partir do salário que ele tiver, 20% do seu salário vai ser depositado junto ao INSS. Vamos a um exemplo. Se a pessoa começa a ganhar R$1.000 por mês, 20% desse valor vai ser depositado junto ao INSS. 12% desse valor, R$120, vai ser pago pelo empregador. E 8% desse valor, R$80, vai ser pago pelo contribuinte. Mas se a pessoa com 18 anos, ela já for autônoma, eu não vou ter carteira de trabalho, eu vou trabalhar por conta, mas eu estou preocupada com o meu futuro e eu quero então começar a contribuir junto ao INSS. Ele mesmo faz a inscrição dele ou procura um contador, faz a inscrição junto ao INSS e 20% da renda que ele vai ganhar, ele vai contribuir o todo junto ao INSS. Então, percebam que na previdência pública você não tem escolha de tributação. Fatalmente você está na tabela progressiva do regime de tributação progressivo. Então, vamos fazer um vínculo com o seu INSS que você está recolhendo. O valor que você recolheu no ano, vamos no nosso exemplo lá atrás, que você contribui então R$200 por mês, deu R$2.400 que você contribuiu junto ao INSS para você se aposentar. Então, sobre esses R$2.400, você não paga imposto de renda. Então, você tem esse benefício de você pagar menos imposto de renda na hora de você fazer a sua declaração. A previdência pública você não tem como sacar. Chega lá no final, você já pagou lá 40 anos e aí você fala assim, não quero me aposentar pelo governo, não, eu quero meu dinheiro de volta. Não tem direito. E outra coisa também é que você vai se aposentar no modo vitalício até você morrer. Se você vier a falecer um mês depois da sua aposentadoria, caso você tenha cônjuges dependentes, filhos menores, você vai passar a sua pensão para o seu beneficiário. Mas se você não tiver, acaba aí o dinheiro que você pagou a vida toda, você não vai utilizar. Já na previdência privada, nós temos algumas opções para você. Basicamente, a questão da tributação é essa. Eu queria muito fazer essa comparação. O que é a questão do imposto de renda, a tabela progressiva, que é obrigatória
pela sua aposentadoria pública, para a gente agora então entrar na previdência privada e o que realmente vai valer a pena, o que é essa lei que veio para poder alterar alguma coisa. Na previdência privada, existem dois tipos, que é o PGBL e o VGBL, e agora nós vamos falar rapidamente sobre esses dois, para a gente chegar então finalmente no regime de tributação e sobre a alteração da lei. Então você, depois que você já pagou ali 30, 40 anos, 50 anos de previdência, você não está satisfeito com a renda do recolhimento que você fez ao longo desses anos todos, né? O valor, o teto máximo hoje que o INSS paga é pouco mais de R$ 7.500. Então você fala, nossa, trabalhei a vida toda e esse valor não é suficiente para mim, né? Essa renda, ela não mantém o meu padrão de vida. E aí então você procura os bancos ou as corretoras de seguros, corretoras de investimento e fala, eu quero então fazer a minha previdência complementar, que é a previdência privada hoje. O primeiro tipo, então, é o PGBL, P de pato, e que o contribuinte ele pode abater na sua declaração de imposto de renda o valor que foi recolhido na previdência privada. É igual à previdência pública, o valor que você contribui do INSS, você então pode abater o valor total na sua declaração de imposto de renda. Já no plano privado não é o total, você pode abater até 12% do valor dos seus rendimentos. Então vamos fazer um exemplo que você teve uma renda de R$100 mil no ano. Aí você pode, até 12% dessa renda, você então pode deixar abater no valor que você tem que pagar do seu imposto de renda, que significa R$12 mil. O segundo plano, então, é o VGBL, V de vaca. Neste plano, você não tem o direito de fazer o abatimento na sua declaração de imposto de renda. Mas então você paga o imposto de renda na hora que você for fazer o resgate, seja o resgate total ou, se você quiser, a renda mensal. Porém, você vai pagar o imposto de renda somente sobre o que você ganhou, sobre o seu lucro. Nesse exemplo que nós acabamos de dar, de R$1 milhão, se você ganhou R$200 mil em rendimentos, então você paga o imposto de renda somente sobre esses R$200 mil. Então, até agora, não muda nada na lei de 2024. Você tem que escolher na contratação, você fazer o PGBL ou o VGBL, e isso não tem reversão. Então, é muito importante a sua decisão. A dica é, se você faz a declaração completa no imposto de renda, se você tem renda, faça um PGBL para você ter os abatimentos. Se você é um jovem que ainda não tem a renda, faça um VGBL, né? E você vai pagar imposto de renda, se você resolver resgatar, somente sobre os rendimentos. E mais para frente, se você ter uma renda maior e compensar, você ter essa opção de fazer o recolhimento, fazer o abatimento junto ao seu imposto de renda, faça um segundo plano. Então, agora chegamos no regime de tributação do imposto de renda nas previdências privadas, fechadas e abertas. Então, tem o regime progressivo. Esse regime as alíquotas do imposto de renda, ela vai subindo à medida que a sua renda vai aumentando. Já no sistema do regime regressivo, é o tempo que você fica aplicado nesta previdência. Então, conforme o prazo que você for aplicando, o seu imposto de renda vai diminuindo. Aqui entra, então, a nova Lei 14.803, que permite agora alterar o regime de tributação do imposto de renda para os contribuintes, tanto na hora dos benefícios, receber os benefícios, como também de fazer os resgates. Antes, essa alteração não podia ser feita, você tinha que fazer a sua decisão na contratação do seu plano.
E isso gerou algumas injustiças. Então, você agora pode somente uma vez, é um detalhe importante, você não vai ficar podendo alterar esse seu regime de tributação a qualquer momento. Você vai ver no momento mais oportuno, achou que é interessante você alterar esse regime para você se aposentar ou receber seus benefícios e tal. Então, você pode alterar somente uma vez. E um detalhe que, se você estiver no regime progressivo e quiser passar para o regressivo, a contagem do tempo começa de novo. No regime regressivo, você começa pagando o imposto de renda de 35% até 2 anos, depois isso vai caindo. Se você ficar aplicado acima de 10 anos, você cai o imposto para 10%. Então, se você quer fazer do progressivo para o regressivo, você tem que lembrar que se você quiser pagar imposto de renda de 10%, você tem que contribuir, começa o tempo novamente, você vai ter que contribuir por 10 anos. Rejane, então como escolher a melhor opção? Eu escrevi aqui algumas dicas que eu vou passar para vocês. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que levar em conta, então, quanto tempo você vai aplicar e quanto que é a sua renda. Vamos começar pelo tempo. Se você for aplicar esse dinheiro por 2 anos, compensa você ficar na tabela progressiva. Se você for ficar mais de 10 anos, compensa a regressiva. Isso para você pagar menos imposto de renda. Se você for um jovem com saúde, começa a fazer o plano no regressivo, né? Porque você vai pagar menos imposto de renda. Se você for uma pessoa mais madura e a sua renda for baixa, faça o regressivo. Se a sua renda for alta, faça o progressivo. Reparem que sempre eu estou colocando os aconselhamentos para a questão de você pagar mais ou menos imposto de renda. Sobre a renda, então, se a sua renda for alta e você já estiver na tabela progressiva, continue nessa tabela, porque você está ganhando dinheiro, porque você está pagando, podendo abater na sua declaração de imposto de renda. Se você já estiver no regressivo, mas a sua renda é alta, continue na regressiva, tá tudo bem, você já está há um tempão sem fazer esses abatimentos no imposto de renda, não é agora que tem que fazer. Então, eu só mudaria da tabela progressiva para regressiva se eu estivesse disposta a contribuir por mais 10 anos. Para finalizar, você só mude o seu plano de previdência, você muda a sua tabela se você realmente tiver a certeza que isso é o melhor para você. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!